Você sabia que você pode estar perdendo dinheiro, aquela vaga de emprego que tanto sonhava, relacionamentos, amizades e não ser nem valorizado, reconhecido no ambiente de trabalho? Ou seja, várias oportunidades devido à sua comunicação. É fundamental você ter essa noção. Por exemplo, você pode estar conversando com a pessoa, mas você não sabe expressar de forma adequada, às vezes a pessoa nem vai te escutar. Então, expressar de uma forma correta é fundamental para você ser mais reconhecido, valorizado e ser escutado. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a expressividade da comunicação. E o que é expressividade? É a sua energia, é a forma que você comunica, é o que você transmite para o outro, é a sua intensidade. Vou dar um exemplo aqui. Você já viu uma pessoa que está deprimida? Como ela está? Ela está com os ombros mais caídos, cabeça baixa, fala com uma intensidade, uma voz bem diminuída. E aí você já olha e fala, essa pessoa não está bem. E aquela pessoa alegre, feliz, ela está mais aberta na comunicação. Ou às vezes um simples telefonema, ou seja, você liga para um amigo e você pergunta só para escutar a voz. A pessoa expressa pela sua voz e você pergunta para ela, você está bem ou você está doente? Então a gente nos expressa o tempo todo. E essa expressividade é uma ferramenta fundamental para você se transformar no melhor comunicador que precisa ser, para ganhar o mundo, ter o mundo em suas mãos. Porque quanto mais você expressar de uma forma favorável, você vai ser mais valorizado e mais respeitado no seu ambiente de trabalho. Então vamos fazer uma dinâmica aqui agora. Para tudo aí e se tiver pessoas ao seu redor, você vai começar a observar essas pessoas. Em uma reunião é incrível, a gente vai observar se a pessoa está interessada ou não do que, por exemplo, o líder está falando ou está mexendo no celular. Eu tenho uma imagem muito interessante, que é uma imagem que está todo mundo na reunião, só que um está conversando paralelamente, o outro mexendo no celular, o outro voando. A sua expressividade, a forma que você está prestando atenção em algo, comunica muito para o outro. Assim, vai na rua. Veja na rua as pessoas andando, como elas andam mais com um braço assim, uma postura mais fechada, uma postura mais aberta ou pensando em algo. Eu adoro, quando eu estou assim no carro, eu adoro observar as pessoas, porque a gente se comunica o tempo todo. E antes de entrar no conteúdo, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, ative as suas notificações para receber mais conteúdo sobre comunicação. Sou Silvia Campanha, mentora em comunicação, fonoaudióloga e vou te ajudar a comunicar bem e de forma saudável. Como eu já falei, expressividade é a sua energia, o que você transmite para o outro, a sua intensidade. E nós temos dois tipos de expressividade, duas formas de nos expressar. Através da expressividade verbal, é o que eu falo, e através da expressividade não verbal, como eu falo. Vocês já ouviram falar muito de comunicação verbal e não verbal, linguagem verbal e não verbal? Eu gosto dessa terminologia que é expressividade verbal. O que eu expresso para o outro quando eu estou falando. E também da expressividade não verbal. O que eu expresso para o outro como eu estou falando algo. É fundamental a gente ter essa noção quando a gente está falando. Não basta só falar, a gente tem que ter consciência na nossa expressividade, o que eu falo e como eu falo. Vou começar agora falando para você sobre a expressividade verbal. Então, nesse vídeo hoje, eu vou falar sobre a expressividade verbal, o que eu falo. E nos outros vídeos eu vou dar continuidade sobre a expressividade não verbal. Vamos lá para os passos para você expressar da melhor forma possível. Vou te ensinar e você utilize isso. Isso vai te ajudar muito. Sabe por quê? Eu recebo também muitos clientes que falam assim: eu vou para uma reunião e vou lá e falo. Calma aí, você não se preparou para essa reunião? Você não organizou o seu pensamento para essa reunião? O que pode sair? O que pode passar?
Eu atendo muito comunicação empresarial, desde dentro da empresa mesmo, e eu vejo isso. Vai conversar com o chefe, mas nem se organizou. E o que vai sair? Será que ele vai valorizar o que você tem que falar? Preste atenção nisso. Vou falar 8 passos para você ter uma expressividade verbal melhor, ou seja, trabalhar o que você vai falar. Então, primeiro, tenha consciência o que você vai falar. É aquilo, não vá despreparado para uma reunião. O que significa isso? Saiba o que você tem que falar, com quem vai falar, ou seja, qual pessoa que você vai falar e o ambiente que está inserido. Prepare-se. Vai então falar em público, ou seja, vai dar uma aula. E aí você vai saber qual é o público, ou seja, são crianças ou adultos, vai saber qual conteúdo que falar, tenha domínio desse conteúdo e o ambiente que você está inserido, ou seja, quais são as ferramentas que você tem para comunicar de uma forma adequada. Desde o microfone até o equipamento que você vai utilizar para expor todo esse conhecimento. Então, primeiro passo. Segundo passo, estude o seu conteúdo. É fundamental você estudar o seu conteúdo, mas é estudar mesmo, ou seja, tenha conhecimento, firmeza. Por exemplo, se você vai conversar sobre um assunto com seu chefe, sabe o que aconteceu, e porque ele pode te questionar se teve algum problema, o que aconteceu com aquele problema e qual a solução para isso. Gosto muito de pessoas que já vai com a solução de um problema. Terceiro passo, escreva seu discurso. Dá um exemplo, você vai falar em rede social, vai falar sobre um tema específico sobre a questão de desenvolvimento humano. Vai falar um tema específico. O que você vai pensar? Qual é o início, o meio e o fim? Se programe e escreva esse discurso a partir de quê? De um esquema que vai facilitar esse raciocínio e essa organização para você falar melhor. Quarto passo, fale em voz alta, grave, treine. Então você já tem um discurso, já está escrito. E sabe por que eu gosto de escrever? Que quando você escreve o seu conteúdo que você vai falar, você também, depois que você escreveu, você vai ler o seu pensamento, a sua organização. E aí você vai para o quarto passo, que é falar em voz alta. Falar, treinar, gravar, falar para o espelho, porque aí você vai ver como é que você está expressando para o outro. Vou de novo voltar a essa reunião com o seu chefe. Vou falar sobre um pepino que aconteceu aí. Como é que eu vou expressar para ele? Vou lá simplesmente falar. Não. Tenha domínio desse assunto e traga solução, como eu já te falei. E fale em voz alta antes de chegar até ele. Todo mundo tem que treinar a sua comunicação. Não basta falar. Treine e fale da melhor forma possível. A quinta, preste atenção nos seus vícios de linguagem. Quando eu estou falando o tal do né, então. Vício, o que é vício? É aquela repetição que você faz o tempo todo. Vou dar um exemplo. Estou falando para vocês, né, sobre a expressividade, né? Tem a expressividade verbal, né, e não verbal. Você vai prestar mais atenção nos nés do que o que eu falei. Sabe o que você pode fazer? Substitua com pausas. Eu vou falar sobre expressividade, a expressividade é fundamental para você comunicar de uma forma adequada. Você para com as pausas. Eu vou falar agora sobre a expressividade que pode te ajudar a se transformar no melhor comunicador que você precisa ser. Então, tire esses né, substitui por pausas respiratórias, ou seja, deixa de falar. Isso é fundamental para você. Para você diminuir esse vício primeiro, auto-perceba. Então, quando você gravar, você falando, você fala, nossa, eu falo muito né, então, uai, o que for. Mas depois você vai substituir por silêncio. Silencie. O silêncio também comunica. Sexta, seja objetivo na sua informação, com frases curtas. Não seja prolixo, aquela pessoa que fala e não diz nada. Você já deparou com uma pessoa assim?
fala, fala, mas não diz nada. Então você que é aquela pessoa mais prolixa, treine isso. Seja mais objetivo na informação, fale o que é mais importante. Lembre, seja interessante para o seu público. Sétimo, tenha uma escuta consciente. As pessoas acham que comunicar é só falar, mas é aquela pessoa que está prestando atenção em você. Ela está comunicando também. É fundamental você escutar essa expressividade do outro. Escute também o que ela fala de uma forma consciente. Às vezes eu vejo pessoas escutando o outro, mas já reformulando aqui a resposta, sem que ela termine. Então aprenda a silenciar a sua mente. E o oitavo é monte um discurso pronto. É o discurso do compre o batom. Não sei se você é da minha época ou não, mas tinha uma propaganda que era assim: compre batom, compre batom, compre batom. Ela deixava o seu slogan, a sua marca. E aí toda vez que eu chegava numa farmácia, vinha essa palavra compre batom e eu acabava comprando o batom. Então deixe o seu slogan, sua marca. Por exemplo, um dos meus slogans é: você quer se transformar no melhor comunicador que precisa ser? Por que eu falo isso? Porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar a se transformar. Então, tenha um discurso pronto. Por exemplo, quando você vai dar uma entrevista, quando você vai falar em redes sociais, acredite no que você tem para transformar o outro. E, finalmente, para a gente pensar em todos esses passos, a gente tem que praticar tudo isso. Parece que são passos longos, mas à medida que você treine, isso vai ficar inconsciente. Primeiro passo, tenha consciência que você vai falar, para quem vai falar, como vai falar e o ambiente que está inserido. Segundo passo, estude o seu conteúdo, tenha domínio no que você vai falar para as pessoas. Terceiro passo, escreva seu discurso, com início, meio e fim, com esquema para você organizar o seu pensamento. Quarto, depois que você escreveu o seu conteúdo, você vai falar em voz alta e vai treinar na câmera, na frente do espelho. Quinto, preste atenção nos seus vícios de linguagem, substitua por silêncio. Sexto, seja objetivo com frases curtas no que você falar, não seja prolixo. Sétimo, tenha uma escuta consciente, ou seja, escute o que o outro vai falar, escute até o final, saiba silenciar a sua mente. E o oitavo é monte um discurso pronto, tenha o seu slogan, sua marca, para todo mundo escutar aquela frase e falar: ah, é a Silvia que está falando. Seja você na sua comunicação. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a expressividade não verbal. Vou falar sobre a sua postura, gestos, fala, dicção, voz. Está curioso? Então antes, novamente, curta esse vídeo aqui. Não esqueça de ativar as notificações para avisar desse conteúdo novo. E claro, ajude mais pessoas a aprender mais comigo, porque o que eu quero é te transformar no melhor comunicador que você precisa ser.